Qual a historinha que a sua mente conta a seu respeito todos os dias pela manhã? Você já deve ter percebido que nós temos várias vozes internas que ficam dialogando o tempo inteiro. Mas você já parou para prestar atenção em como nós costumamos dar maior ênfase ao crítico interno? E como essa história, cheia de críticas a nosso respeito, interfere diretamente em como nos relacionamos com nós mesmos e, consequentemente, com o mundo? Às vezes nós colocamos tanta energia na crítica interna que deixamos de ter energia para outras atividades no decorrer do nosso dia. É por isso que hoje eu convido vocês a conversar um pouquinho e a dialogar com esse crítico interno que existe dentro de cada um de nós. Vamos lá? Salve, gente boa! Salve, camomilas queridas! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Samila Menezes e vocês podem me chamar de Sam. Esse é o Calma, o nosso encontro semanal para cuidar da alma. E hoje nós vamos conversar sobre esse tal crítico interno. Afinal de contas, a única relação que nós vivenciamos 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, é a que temos com nós mesmos, não é? Pois é. E essa relação traz o combo completo, incluindo o crítico interno. Então nós não tiramos férias também desse crítico interno e dessa vozinha que fica inflando as nossas dificuldades e os nossos defeitos também. Então como é que a gente faz para melhorar um pouquinho essa relação com o crítico interno? Eu acredito que através de um processo de autoeducação. Ao mesmo tempo, às vezes, é muito difícil sozinhos conseguirmos realizar essa autoeducação ou amenizar as consequências desse crítico interno muito grande. Por isso, os processos terapêuticos são tão importantes e a intervenção de terceiros, de pessoas devidamente qualificadas que possam nos auxiliar a realizar esse diálogo de forma responsável e cuidadosa. Existem muitos estudiosos, teóricos, que falam sobre a estrutura da personalidade e, consequentemente, falam também sobre esse aspecto do crítico interno. Nos vídeos, em regra, eu trago um pouquinho sobre a teoria junguiana, do Carl Gustav Jung. Mas hoje eu vou falar um pouquinho, de forma bem resumida e bem simplória, sobre Freud e a estrutura da personalidade. Freud fala que a estrutura da nossa personalidade se desenvolve e se distingue através de 3 pontos: ego, id e superego. O superego é o tal crítico interno. Ele é constituído através das noções de moral e dos costumes da época e do espaço em que nós vivemos. Então é como se fosse um aspecto psíquico constituído através das experiências, dos ensinamentos socioculturais que nós vamos adquirindo, e se opõe diretamente ao id, que é como se fosse o nosso aspecto mais livre, instintivo, que está em busca da realização dos nossos desejos, das nossas pulsões. E quem faz a intermediação entre esses dois lugares é o ego, que é a nossa consciência. E por isso que muitas vezes nós ficamos tão divididos, com tantas dúvidas, porque existe uma tensão que o ego sofre entre as demandas que partem do superego e as demandas que partem do id. Faz sentido para vocês entender um pouquinho como isso funciona? Enquanto eu falava aqui sobre o tal do crítico interno, me veio logo na mente a síndrome da impostora, que é um lugar que nós mulheres ocupamos em razão do quê? Senão de uma construção social, histórica, que perpassa diversas gerações e que faz com que a gente, com muita dificuldade, consiga se relacionar com lugares em que nós não fomos ensinadas a estar, em que nós, de forma pioneira, nos colocamos, e com os desafios da vida para além do que de geração em geração foi ensinado, que a mulher é um lugar mais fragilizado, que o lugar da mulher é no lar, e não que não seja no lar, e não que não haja uma sensibilidade mais apurada, mais aguçada na mulher.
Na verdade, isso pode acontecer com qualquer indivíduo, né? É uma questão de como se constitui mesmo a sua personalidade. Mas olhando para mim, eu vejo em mim uma sensibilidade bastante aguçada desde criança. E me foi colocado isso diversas vezes como um sinal de fraqueza. E de certa forma, o meu crítico interno aponta isso. Mas, para contrapor o meu crítico interno, na construção da minha própria história, eu busquei recursos, eu escolhi buscar recursos que me mostraram que essa mesma sensibilidade é justamente a minha maior força. É o que Brené Brown fala quando ela trata sobre vulnerabilidade. Que a gente precisa olhar quais são os nossos aspectos que muitas vezes podem parecer fracos, vulneráveis, mas que são a nossa grande força. Hoje eu consigo reconhecer que se eu não tivesse essa sensibilidade inata à minha personalidade, à minha forma de ser, estar no mundo, eu não conseguiria, talvez, acessar as pessoas com a minha mensagem da forma que eu acesso. Eu não teria os interesses com os estudos humanos e relacionais da forma que eu tenho. Então isso me constitui enquanto pessoa. E cabe a mim lidar com esse aspecto sem determinar que ele é ruim ou que ele é bom, mas que ele é o que ele é. E quando ele fizer algumas transferências mais negativas, eu lidar com isso. E quando fizer algumas transferências mais positivas, eu utilizar de forma benéfica e construtiva isso na minha vida, né? Porque existe o que a gente é e existe o que a gente constrói. Eu trago também como referência uma frase do Rossandro Klinge, que é um psicólogo que eu admiro bastante, e ele fala: maturidade é uma decisão. E isso é muito importante. É claro que as experiências vão construindo a gente, vão nos reforçando o conhecimento a respeito da vida e de nós mesmos. Mas há a possibilidade de passar por diversas experiências pela vida em si, sem a escolha da maturidade, ainda condicionados a diversos aspectos codependentes da nossa criação, a diversos aspectos codependentes também dos ensinamentos socioculturais que podem nos prejudicar. A gente não vive alheio a tudo isso, né? Nos relacionamos o tempo inteiro, influenciamos o meio, somos influenciados por ele e com base nisso nos constituímos, mas ao mesmo tempo há necessidade também de uma imparcialidade, de um olhar para si, para essas condições com mais consciência, com mais maturidade, ou o que Jung chama de construção ou processo de individuação, que não é individualidade, mas é individuar-se, é ter consciência de si para se construir de uma forma mais independente de todos os aspectos que nos condicionam de alguma maneira. Reforço mais uma vez o que eu costumo fazer nos meus vídeos, direto ou indiretamente: a autonomia na escolha de nós mulheres, que a gente possa escolher a nossa forma de ser e estar no mundo e respeitar a forma de ser e estar de outras mulheres também. Que a gente possa buscar ocupar os espaços, porque é importante que nós possamos ganhar essa amplitude e repercussão social, mas que ao mesmo tempo a gente possa respeitar a nossa natureza, as nossas escolhas em singularidade. Ou seja, desenvolver o senso crítico, que é tão importante para que a gente enxergue o todo e nos enxergue também. E a partir disso, constitua essa interação de forma um tanto mais equilibrada possível, o que não é brincadeira, mas a gente vai tentando. Mas usando esse crítico aí, esse senso crítico, eu levo também para a nossa noção de crítico interno, não só de forma negativa, mas o que ele nos traz de positivo. Vou fazer um paralelo aqui com a nossa relação com o medo. A gente sabe que o medo, vem de um instinto de sobrevivência, né? Que a gente trazia lá da nossa ancestralidade mais primitiva, para que a gente pudesse fugir ou lutar em situações extremas e que não cabe da mesma forma agora, mas que o nosso cérebro ele ainda funciona dessa forma mais primitiva. O que a gente precisa nesse momento, hoje em dia, é trazer para a nossa realidade, é formar esse senso crítico para entender que o medo ele pode surgir de forma primitiva, mas a gente não pode se relacionar
com ele da mesma forma que os nossos ancestrais se relacionavam, porque a nossa realidade ela é totalmente diferente. Então o medo ele é benéfico de certa forma, porque ele vem com a intenção de precaução, de cuidado, mas que em nível mais elevado ele nos paralisa e, enfim, se torna prejudicial. Da mesma forma é esse crítico interno. Ele também pode surgir trazendo um nível de bom senso para as nossas ações. A gente precisa enxergar também as nossas dificuldades. A gente precisa enxergar como se relacionar, inclusive, com essas dificuldades. Ao mesmo tempo, quando vamos enxergando que essa crítica vai além do natural, do normal, quando essa crítica, ao invés de nos auxiliar a nos olharmos com senso crítico, elas nos condicionam a um lugar doloroso, a um lugar também paralisante, assim como o medo que nós falamos, aí é que a gente precisa cuidar disso, colocar também a energia do cuidado e não só sermos sugados pela energia da crítica. E para a gente finalizar, eu quero deixar aqui como mensagem final a nossa necessidade de validação. Da gente validar as nossas batalhas, as nossas construções, todo o nosso lado também positivo, benéfico, inato ou desenvolvido. Porque não é brincadeira viver, não é brincadeira se relacionar com toda a nossa complexidade. E se nós estamos aqui, é porque a gente segue nesse caminho, nos esforçando, nos colocando como intermediários de uma energia tão forte que existe aqui dentro de nós e nos relacionando com o mundo. Então, validar as nossas construções, buscar esse lugar de autocompaixão interna também, construir essa autocompaixão. Se a gente não tem recursos ou repertório interno, correr atrás desses recursos e de tudo que possa ir constituindo e reforçando esse repertório para que a gente possa lidar melhor com nós mesmos e, por consequência, com a vida e com tudo aí que faz parte desse mundo. Se essa mensagem chegou bacana para você, curte, compartilha com pelo menos 3 pessoas, se inscreve no canal, aciona o sininho porque isso vai me ajudar bastante, além do que essa mensagem já me auxilia, porque se chega bacana aí para você, chega 3 vezes bacana aqui para mim também. É isso, até mais.